Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Gelson da Igreja Templo de Louvor. Estou dando uma passadinha aqui para trazer uma meditação para os irmãos, amém? Novamente vamos falar sobre Gideão, né? Capítulo 6 de Juízes, o versículo 25 até o 31. Eu vou estar lendo apenas 2 versículos, depois você vai acompanhar na sua casa aí, amém? Fala assim: aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar, no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerá em holocausto com a lenha que cortaste do bosque. Olha que coisa interessante. Querido, eu quero abordar aqui 5 tópicos interessantes sobre a vida de Gideão. Como eu sempre falo, não é diferente o que Gideão passa, porque nós enfrentamos os mesmos problemas. Mas vamos lá. Chegou o momento, primeira coisa, chegou a hora de declarar guerra contra os medianitas. Mas primeiramente, antes de declarar uma guerra contra os medianitas, ele precisava entender que a guerra dele começava no mundo espiritual. Antes de você querer realizar uma guerra física, antes de querer questionar alguma coisa que vem sobre você, querer tomar uma decisão, né? Primeiro entenda que nós enfrentamos uma batalha espiritual. Paulo fala na carta aos Efésios, né? Capítulo 6, versículo 12, fala assim: porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Antes de Gideão abordar uma guerra, ele precisava entender que a guerra dele era espiritual. Não adianta resolver os problemas que ocorrem conosco, não adianta querer atacar as pessoas sem antes entender que nós participamos de uma batalha espiritual. Primeiro, querido, nossa guerra começa no mundo espiritual. Gideão teve que entender que a guerra dele começava no mundo espiritual. Então, ele precisava declarar guerra contra Baal. Baal simboliza as forças espirituais da maldade que atuavam no meio da família de Gideão. Amém? O segundo tópico, Gideão teve que entender que Deus não divide sua glória com ninguém. Quando você passa a ler o versículo até o 25 até o 31, Deus poderia dar vitória para Gideão. Deus poderia falar: não, Gideão, vou te dar a vitória é tua. Mas não poderia continuar o altar de Baal. Israel ia obter vitória, mas quem ia levar fama? Baal. Então Deus disse: eu não divido minha glória. Tira essa porcaria daí. Derruba este altar de Baal. Eu não aceito que tenha outros deuses além de mim, porque eu sou único. Então Gideão teve que primeiramente entender que Deus não divide sua glória com ninguém. Ele teve que derrubar o altar de Baal. Às vezes em nossa vida certas coisas têm que ser derrubadas para que Deus manifeste a sua glória. Deus não divide sua glória com ninguém. Para Deus te usar, para Deus te abençoar, para Deus te prosperar, você tem que entender que primeiro nós precisamos renunciar a algo que Deus quer, para que nós possamos anunciar que a glória pertence somente a Ele. O problema de muitas pessoas hoje é que eles tomam a glória de Deus para si. Não, a glória pertence a Deus. Então, primeiramente, vamos derrubar tudo aquilo que atrapalha o nosso crescimento espiritual e tomar posse da vitória. Terceiro fator, quando a glória de Deus é manifestada, olha que coisa interessante, quando a glória de Deus é manifestada, Deus dá uma demonstração que está trabalhando a favor de Gideão. Como assim trabalhando a favor de Gideão? Vou explicar para você. Veja bem, Gideão se achava o mais pequeno da família. Eu disse nos vídeos anteriores que aparentemente dá a entender que Gideão tinha um conflito com a família, ou ele se achava o menor da família, o rejeitado da família, o mais pequeno da família. Então havia um conflito ali de família. Mas quando Gideão tomou a decisão de entrar no mundo espiritual, destruir o altar de Baal, declarar guerra contra Baal e as forças satânicas que operavam no meio da sua família, Deus manifestou sua glória. E Deus manifestando sua glória, Deus rompeu uma grande barreira na vida de Gideão. Uma grande barreira Deus fez. Né? Vamos entender, o que Deus fez? A família de Gideão passou a defender ele. Gideão que se achava pequeno, perdão, Gideão que se achava uma pessoa frágil, o mais pequeno da família, desprezível da família, a sua própria família começou a defendê-lo. Olha que coisa linda.
A glória de Deus é maravilhosa. A glória de Deus, ela cria um ambiente de que está em desunião, em contenda. A glória de Deus, quando é manifestada, ela cria um ambiente de paz, de harmonia. Deus vai agir na tua família, querido. Deus vai te exaltar. A tua família vai reconhecer quem você é por meio da glória de Deus. Mas primeiro, entra no mundo espiritual, batalha, e Deus vai te honrar. Quarto fator que eu quero pegar aqui, o 32, o versículo 32 nos fala assim, vamos lá, por isso naquele dia chamaram Jerubaal, dizendo, Baal contende com ele, pois derrubou o seu altar. Olha que coisa interessante, Gideão teve que lidar com apelidos, começaram então a jogar um apelido de afronta contra Gideão, né? As pessoas começaram a afrontar Gideão, a escarnecer de Gideão, a colocar apelido para denegrir a imagem de Gideão, sabia? Colocaram Jerubaal, né? Porque não, ele se levantou, ele destruiu. O que eu entendo, o que eu aprendo com Gideão também, né? Gideão usou os apelidos que veio contra ele como um colar. Um medalhão, tá bom? Um medalhão. E mediante a isso, esse medalhão se tornou para ele um símbolo de vitória. Porque mesmo ele recebendo esse apelido, ele ficou quieto, ele aceitou o apelido. E mediante esse apelido que ele aceitou, ele usou isso para glorificar o nome do Senhor. Toda palavra forjada contra você, querido, não vai prosperar. O que diz aqui Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque grande é vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então Gideão usou essa situação para glória do nome do Senhor Jesus. E o quinto fator, né, para nós entendermos aqui, é uma lição, né, de grande valor. Entenda bem, quando obedecemos à vontade de Deus, mesmo com medo, mesmo sabendo que nós somos frágeis, mesmo temendo a situação que vem contra nós, Deus se responsabilizará em pelejar por meio de nós. Deus vai agir por meio de você de maneira tremenda e maravilhosa. Por quê? Para que o nome de Deus seja glorificado. Aprenda essa lição. Gideão, mesmo com medo, mesmo temendo a situação, Deus falou, Gideão, eu sei que você está com medo, mas o meu nome será glorificado e eu vou te usar você para libertar o meu povo Israel. Amém, querido? Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu peço a tua bênção, a tua graça sobre o teu povo. Senhor, venha mudar a história do teu povo. Pai, às vezes nos ofendemos com palavras, Senhor. Às vezes ficamos tristes quando somos, ó Deus, desacatados. Mas nos ensina a lidar com essa situação como o Senhor ensinou a Gideão. Gideão, Deus, foi o menor de seus irmãos, mas se tornou um grande gigante na tua presença. Pai, eu peço a tua bênção sobre o teu filho, para essa irmã, para esse irmão, para esse jovem, para esta moça, para esse rapaz que está passando situações difíceis no ministério, na empresa, no serviço. Pai, que o Senhor possa mudar a sua história, meu Deus. Muda o seu cativeiro. Dê força, Pai, no mundo espiritual, Senhor. Enquanto eles clamarem ao Senhor, envia os teus anjos para pelejarem por eles. Meu Deus, eu quero repreender toda a enfermidade. Eu quero repreender todo o mal. Deus, em nome de Jesus, essa dor de cabeça, dor nas costas, na coluna, onde houver enfermidade sobre a tua vida, eu quero ordenar, repreendo em nome de Jesus. Receba o milagre de cura, meu irmão, minha irmã. Toma posse da vitória. Seja um vencedor e declara na tua vida a unção de conquista de Deus em nome de Jesus. Amém, querido? Deus te abençoe. Se inscreva nesse canal, dá um like aí em nome de Jesus. Amém?